Olá, aqui é o Dr. Charles. Nesta semana nós vamos abordar um assunto que é um pouquinho diferente daqueles assuntos que a gente vinha falando nos últimos vídeos, né? E o assunto dessa semana, na verdade, é sobre exames, né? Eu vou dar uma atenção especial, claro, ao exame de HIV, porque eu tenho recebido muitas perguntas e dúvidas relacionadas justamente a esse exame, mas as mesmas coisas que eu vou estar comentando aqui sobre o exame de HIV, elas servem também para alguns outros exames que às vezes se cria determinadas confusões relacionadas a algumas coisas que vêm escritas no laudo do resultado do exame. Então, basicamente é isso que eu quero conversar com vocês hoje, está explicando algumas coisas que são muito úteis, por exemplo, na hora que você pega, né, o resultado no laboratório. Então, você foi até o laboratório, colheu sangue, esperou aquele número de dias lá, né? E aí você volta ao laboratório para pegar o seu resultado, tá? Esse resultado normalmente ele vem escrito numa folha de papel, né? Papel timbrado do laboratório, endereço, telefone, e vai tendo várias coisas escritas nele, ou alguns laboratórios atualmente até disponibilizam, por exemplo, para você baixar pela internet, né? E o exame muitas vezes pode ser até encaminhado até o seu e-mail, mas isso depende de cada laboratório, né? Tem laboratórios bem tradicionais que só entregam o papel em mãos, né, quando você vai lá buscar. E hoje já existem alguns laboratórios que disponibilizam, por exemplo, diretamente na internet, né, ou no seu e-mail esse resultado, mas ele vem da mesma forma como ele vem escrito em papel. E qual é a maior dúvida que as pessoas têm? A maior dúvida que as pessoas têm, muitas vezes, o que acontece? É sobre aquele monte de coisa que vem escrito, né? Que são, por exemplo, assim, são obrigações que o laboratório tem de, por exemplo, de colocar o termo de referência, o valor de referência, o tipo de método utilizado, né? Quando que é positivo, quando que é negativo, quando que é dar reagente, quando que não dá reagente. Então vem muitas coisas escritas. O interessante é que no site, muitas vezes, ou por e-mail, eu recebo pergunta das pessoas com dúvida em relação àquilo que vem escrito e sequer elas observaram o seu próprio resultado. Então, primeira coisa, e talvez a única que você devesse olhar quando olha um resultado, é olhar o seu resultado. O resultado da coleta que você fez, o resultado do seu sangue, independente de tudo aquilo que vem escrito lá depois disso. Normalmente o seu resultado ele está em destaque, tá? Ele está em negrito, tá? E é a primeira coisinha que vem escrita, né? Resultado do exame, né? No exame de HIV, é muito comum que venha, por exemplo, quando ele não é quantitativo, quando ele é só qualitativo, que ele venha o quê? Reagente ou não reagente, tá? Isso ocorre também no exame de gravidez quando ele não é quantitativo. Muitas vezes vem reagente ou não reagente, certo? E aí, uma das dúvidas que surgem, a primeira delas, é o que significa reagente e o que significa não reagente. Gente, é positivo e negativo. Se o exame deu reagente, significa o quê? O seu sangue, né, com a química, né, com o produto que o laboratório colocou sobre o seu sangue, reagiu. Se reagiu, o exame é positivo. Se a química não reagiu ao seu sangue, significa o quê? Que o exame não reagente é, portanto, negativo. Então, um exame de gravidez não reagente é negativo, um exame de gravidez reagente significa positivo. Alguns laboratórios já trazem positivo e negativo. No caso do exame de HIV, é muito comum, por exemplo, que venha não reagente ou reagente. E aí eu recebo muitas perguntas: doutor, meu exame deu não reagente, o que significa? E agora, eu tenho HIV? Não reagente significa negativo. Negativo significa, em tese, que esse teste, nesse momento, deu negativo para HIV, certo? E nós já vamos conversar adiante que um exame negativo, um exame não reagente para HIV, não significa que você não tem o vírus, tá?
Você pode ter o vírus de HIV mesmo tendo um exame negativo. E da mesma forma, um exame positivo, você pode receber um exame reagente positivo e não ter o vírus. Tá? Nós já vamos conversar daqui a pouquinho, mais para o final, para que você entenda algumas coisas relacionadas ao exame. Tá? Outra dúvida muito grande é quando o exame ele é quantitativo. Então, o que acontece, por exemplo, assim, ó. O exame de HIV ele vem um determinado número, tá? É 0,233, 0,191, é 0,19, 0,13, tá? E você vai lá olhar embaixo, lá tem um monte no exame, um monte de coisas escritas. Gente, o que importa é, se aquele número, não importa o valor, tá? Mas se ele está abaixo do valor de referência, tá? Ele significa que é um exame não reagente, significa que é um exame negativo. Não importa o valor, qualquer valor abaixo do valor de referência, tá? Significa que ele é negativo, não importa o valor, tá? Não olhem para o valor em si, para o número em si, ele não tem significado nenhum, ele só tem significado se ele está acima ou abaixo do valor de referência, não importa o número, importa se está abaixo ou acima do valor de referência. Acima do valor de referência é um exame reagente positivo, abaixo do valor de referência ele é um exame negativo, não reagente, tá? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu recebo uma pergunta no site assim, ó. Ah, eu fiz um exame de HIV que deu 0,33. 4 meses depois eu fiz um exame de HIV e ele deu 0,64. Doutor, ele subiu de 0,133 para 0,64. Então isso significa que como ele aumentou esse número, então o meu HIV está subindo, então significa que eu tenho HIV. Não. Não importa o valor. Se está abaixo do valor de referência, aumentou do outro exame, diminuiu do outro exame, isso não tem a menor importância. O importante é o quê? Qualquer valor abaixo do valor de referência é simplesmente negativo. Não existe essa história de, ele está aumentando, então significa que é positivo. Não. Passou do valor de referência, um dia eu fiz um exame, há um ano atrás eu fiz um exame que deu 0,33. Um ano depois eu fiz o exame e ele deu 18. Opa, deu acima do valor de referência. Ele aumentou, então significa que ele é positivo? Não, não é. Não é porque ele aumentou que ele significa que ele é positivo. É positivo por quê? Porque está acima do valor de referência e não importa o valor, tá? Não importa o número, importa que está acima do valor de referência é positivo, está abaixo do valor de referência é negativo. Isso acontece muito com gravidez. Você faz um exame quantitativo que dá, por exemplo, abaixo do valor de referência. Uma semana depois você vai lá e faz mais um exame quantitativo, também dá abaixo do valor de referência, mas aumentou um pouquinho. Daí você diz, eu estou grávida porque ele aumentou um pouquinho. Não, não está grávida. Porque se você estivesse grávida de uma semana para outra, o exame aumenta tanto, tá, que ele passaria do valor de referência. Tá? Tanto é que, por exemplo, o beta-HCG em 2, 3 semanas ele vai a mais de 500, 5 mil, 10 mil, ele vai a 1 milhão, ele vai multiplicando de forma exponencial, de maneira muito rápida, de um dia para o outro, inclusive, quando você está grávida. Agora, valores abaixo do valor de referência, que tiveram uma pequena modificação, mas estão abaixo do valor de referência, esqueçam, gente, não fiquem achando, se eu fazer daqui uma semana de novo, ele vai estar um pouquinho mais alto, ele está aumentando, então quer dizer que eu estou grávida. Não, não é assim que funciona. Não importa o valor, abaixo do valor de referência, negativo, acima do valor de referência, positivo. Outra coisa, usar o valor de beta-HCG para determinar, por exemplo, quantas semanas tem de gravidez. Esqueçam isso, gente. Valor de beta-HCG não serve para determinar de quantas semanas você está grávida, tá? Esqueçam. Não pense assim, eu estou mais grávida ou menos grávida porque o beta-HCG. Não existe isso, mais grávida ou menos grávida, certo?
Só existe não grávida e grávida. Como é que se determina quantas semanas você está? A data da sua última menstruação, ultrassom. Beta-HCG quantitativo não serve para determinar a data da gestação, a data do dia que você engravidou. Por quê? Porque a variância é muito grande de uma mulher para outra e de uma semana para outra ou de um dia para o outro, e aí você não tem uma referência única e específica, tá? Então não usem, por exemplo, beta-HCG para tentar descobrir de quantas semanas você está grávida. O laboratório lá pode até escrever, de tantos a tantos é tanta semana, de tanto a tanto é tantas semanas, mas esqueçam, nenhum médico vai utilizar esse tipo de informação para determinar, por exemplo, o dia que seu bebê nasceu ou o dia que você engravidou, certo? Então, mais importante de tudo é apenas observe o quê? O seu resultado. Deixe de lado tudo aquilo que está escrito, porque aquilo só serve para gerar confusão, tá? Mais importante é o seu resultado, reagente, não reagente, positivo, negativo. Acima do valor de referência significa o quê? Positivo. Abaixo do valor de referência significa negativo, certo? Para terminar, quero falar algo muito importante sobre HIV. É muito comum que às vezes as pessoas tenham uma relação de risco, se desesperem, tá? E corram lá fazer um exame de HIV. Isso está certo? Está certíssimo, tá? O exame de HIV, ele tem que ser feito logo em seguida da relação de risco. Por quê? Primeiro, até para descobrir se você talvez já tinha até HIV anteriormente e está se preocupando com uma relação de risco que aconteceu agora, tá? Por quê? Se você tem uma relação de risco agora, que aconteceu há poucos dias, uma semana, 10 dias, 15 dias, tá? E você vai lá e faz o exame, e deve fazer o exame logo em seguida da relação, sempre vai dar negativo, tá? Independente de você tem ou não tem HIV, tá? O que acontece? Existe a tal da janela imunológica, que é o tempo que o organismo precisa para criar anticorpos que vão aparecer no exame. E essa janela imunológica, há tempos atrás a gente considerava ela até 6 meses. Com os exames atualmente mais modernos, a gente considera essa janela imunológica de 4 meses, mas dependendo da técnica que você usa, a gente pode diminuir essa janela imunológica para 30 dias, porque a gente sabe que tem exames mais modernos e mais sofisticados que com 30, 40 dias eles já começam a dar positivo, tá? Então, teve uma relação de risco, sempre tem que fazer 2 exames, tá? Faz um exame logo depois que teve a relação e um outro exame entre 4 a 6 meses depois da relação, certo? Por quê? Por causa da janela imunológica, tá? Mas o mais importante de tudo, que é aquilo que eu falei sobre o exame, tá? Observem o valor, independente do valor, olhem ele sempre com esse único critério, abaixo do valor de referência ou acima do valor de referência. Não olhem o valor, isso não tem importância, apenas observem se ele está abaixo do valor de referência ou acima do valor de referência, tá? Não existe essa questão de, eu estou com mais HIV ou com menos HIV, tá? O número está aumentando, então significa que eu tenho. Não. Qualquer coisa abaixo do valor de referência é negativo, qualquer coisa acima do valor de referência é positivo. Isso vale agora, na minha memória, para HIV, para gravidez. Tem outros exames que são parecidos também, tá? Mas é o que eu tinha para dizer hoje para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que seja de bom proveito, né? Espero que vocês tenham aprendido coisas úteis com esse vídeo. Se gostaram, dá um like aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, né? Curtam a nossa página no Facebook, né? E continuem assistindo aos nossos vídeos. Um abraço, um beijo no coração e até semana que vem, até o próximo vídeo.